contar com ele e que isso se resolva o mais rápido possível. Oi, boa noite. Pedro Torre, ESPN. Para o Lucas, pudesse falar um pouquinho da atuação do sistema defensivo hoje, principalmente ali o Léo Pereira, por favor. E para o André, falei com ele ali já no campo. Mas, André, se você, por acaso, de fato, sair do Flamengo, pensa em retornar um dia, essa relação que você criou com o clube, pudesse falar um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Bem, sobre o sistema defensivo, falar sobre um todo, né? A equipe num todo. Hoje a gente sofreu bastante, mas a gente soube sofrer. E sabíamos da dificuldade que seria esse jogo, sabíamos da dificuldade que o adversário nos proporcionaria. Tanto o Davi quanto o Léo fizeram uma partida acima da média, Felipe muito bem também, depois o pessoal que entrou, Rodinei, depois o pessoal que entrou também deu uma sustentação muito boa para o sistema defensivo. E a gente esperava que a gente fosse ter alguma dificuldade dentro do jogo, mas é uma partida de Libertadores, a gente não está jogando qualquer jogo, a gente está jogando um jogo de Libertadores, então em alguns momentos, principalmente nesses jogos fora de casa, a gente vai sofrer, e a importância de você saber sofrer e conseguir construir o seu resultado é isso que torna ainda mais importante e deixa deixa para a gente aquele gostinho de realmente esse resultado foi muito importante e a gente vai levar para o Maracanã uma vantagem, uma pequena vantagem, mas temos uma vantagem contra o grande adversário. Então, sobre meu futuro e também sobre... eu queria falar, a relação entre eu mesmo e o Flamengo sempre foi muito boa. O grupo, todo mundo me trata super bem e esse ano para mim foi incrível, apesar de não ter ganhado os títulos, mas se realmente não der certo, claro, eu sempre vou sair com a cabeça erguida. Esse grupo é fantástico. Minha relação, eu amo o clube, amo o Flamengo. Eu sou Flamengo e com certeza não é uma despedida. Se eu sair, eu vou voltar no futuro, eu tenho certeza. Tá para o Andreas. Andreas, curto e grosso, sua vontade é permanecer ou a sua vontade nesse momento é entender que talvez já tenha uma negociação muito bem alinhavada entre o Manchester e obedecer ao clube o qual tem o direito do seu passe? Então, eu não sou dono do meu nariz, o Manchester que decide essas coisas também. Eu já deixei muito claro isso em várias entrevistas, que eu gostaria de permanecer, mas não tá nas minhas mãos 100%, e por isso que eu vou conversar com todo mundo, alinhar certinho e ver o que é o melhor para mim y para el club. Andreas, buenas noches. Juan David Rincón de la emisora cultural del Tolima. Hoy Deportes Tolima los hizo ver muy mal a ustedes, siendo el equipo referente, siendo el equipo que se armó para ser campeón de la Copa Libertadores. ¿Cuál cree que es la razón por qué sucedió esto? La razón tiene que construir un aeropuerto para que nosotros viajamos directamente aquí, porque el viaje fue increíble, 6 horas de vuelo más 6 de bus, estamos muy cansados y todavía ganamos el partido, entonces si estamos un poquito más preparados, seguro que podemos hacer un partido, pero hicimos bien, hicimos un gol y sabemos sofrer. Andrés, Lucas, primeiro o Lucas, eu tive a satisfação de assistir o jogo do lado do teu pai lá em cima, e a gente estava conversando no intervalo do jogo, uma situação que percebi hoje. Primeira partida sob o comando de vocês, a gente viu algumas triangulações pelo lado direito. Lado esquerdo ainda não, porque vocês não tiveram nem tempo de treinar, o que dirá de arrumar o time sem o Bruno Henrique. E aí eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação, se realmente deu para já ter essa análise dessa evolução. O Andrés, a pergunta é a seguinte: Andrés, um jogador do teu quilate, há 24 horas de encerrar o contrato com o Flamengo, é impossível que alguém não tenha te dado um direcionamento e resolvido. O Manchester te ligou, você vai viajar para a Inglaterra, como é que está isso?
Eu estava focado no jogo. Eu falei para o meu empresário, falei para todo mundo me deixar em paz. Eu quero fazer o jogo, quero ganhar o jogo. Agora, sim, vou comemorar com meus companheiros. E depois dessa viagem aí, quando chegamos no Brasil, vou conversar com todo mundo e ver o que vai acontecer. Sobre esse aspecto, a gente chegou num campeonato em andamento, jogando quarta e domingo, e a gente tem, nos poucos períodos de treinamento, a gente tem corrigido muito mais os problemas macros que a gente enxerga na equipe e alguns problemas micros a gente vem deixando para um momento que a gente consiga trabalhar. Infelizmente, nesse momento, a gente está aproveitando qualquer situação que a gente tenha para poder trabalhar a equipe. Às vezes na reapresentação, às vezes no segundo dia pós-jogo, que a gente teria que dar uma tirada de pé ainda para os atletas se recuperarem, a gente ainda está tendo que trabalhar um pouco mais. Então, a partir desse momento, do momento que a gente tenha um pouco mais de tempo para trabalhar, a gente vai conseguir dar muito mais a nossa cara para a equipe, que eu acho que a gente vem construindo muito bem isso. Os resultados eles são muito importantes para que dê consistência também, e eu creio que com um pouco mais de tempo para trabalhar, essa equipe ainda vai ficar muito mais com a nossa cara. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, Andreas. Parabéns pela vitória. Maurício Duque, do La Hora del FPC. Minha pergunta para Andreas. Parabéns pelo gol. Eu queria saber qual a importância dessa vitória para fechar a classificação no Maracanã. Obrigado. Muito importante. Sabemos que ia ser um jogo difícil. Como eu disse, depois de uma longa viagem, estamos um pouco cansados. Sofrimos, fizemos gol, sabemos sofrer, que é muito importante também. E mesmo a gente, talvez não estando no nosso melhor dia, a gente sofre junto e ganha o jogo. E isso mostrou também o caráter do time e também mostra o que o professor Dorival, Lucas aqui, passa pra gente e que está se encaixando cada dia mais e está melhorando mais a nossa equipe.